Graça e paz a todos, espero que todos estejam bem. Gente, eu sempre tenho dito que nós temos que pregar o Evangelho da graça de Deus. Mas tem muita dúvida sobre isso, toda hora me pergunta, mas por quê? Como assim pregar esse Evangelho da graça de Deus, né? Que é as doutrinas, os ensinos das cartas de Paulo, né? Mas você diz, Joel, que a gente é salvo pela fé, não por obras. Sim, é isso mesmo. Efésios, Paulo escreve a carta para os irmãos de Éfeso, e lá nessa carta ele fala, no capítulo 2, vós sois salvos pela graça de Deus, que foi o feito da cruz, a graça é o feito da cruz. Vós sois salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus. E não por obras. Não por obras. Para que ninguém se glorie disso. Mas sim pela fé. E não vem de vós, é um dom de Deus, né? Eu falo, mas fui eu que fiz. Eu não posso fazer um culto de mim mesmo e falar assim, eu tenho a minha salvação porque eu jejuo, porque eu faço, porque eu busco, eu pago o preço, porque Deus não aceita este pagamento de preço que você fala, porque o único preço que foi pago e que Deus aceitou foi o de Cristo na cruz do Calvário. Ele sangrou, ele foi humilhado, suas vestes foram rasgadas, ele apanhou, ele sangrou, ele sofreu, ele foi morto, pendurado numa cruz, se fez maldito por todos nós, né? Pelos judeus e consequentemente por nós através da nossa fé. Então, só este sacrifício, só esse pagamento de preço que foi pago na cruz é que Deus aceita, né? Não é por obras minhas, não é por eu estar aqui com esse paletó. Esse aqui eu só coloco aqui porque eu acho que fica legal, fica bonito, mas eu posso pôr uma bermuda ali, uma camisa e ficar tranquilo na minha casa, ou na rua também. Qual o problema que tem isso? Onde está dizendo aqui, em qualquer página dessa Bíblia aqui, ele está falando que isso aqui é proibido, né? Mas Tiago fala que a fé sem obras é morta. Tiago não trouxe doutrina para mim, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Zé, nem Joaquim. A doutrina dos 12 não é para mim, não é para você. A doutrina dos 12 apóstolos de Cristo não era para mim e para você. Aquele ensino era para Israel, é para o judeu, é para os perdidos da casa de Israel. Então, a doutrina da graça, da verdade, o que era escondido outrora de toda a humanidade, foi escondido no Velho Testamento, mas aqui já demonstrava que todos eram salvos somente pela sua fé. Abraão creu em Deus, então Deus o aceitou. Lá já dizia da fé, entendeu? Então a salvação hoje é pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Mas Pedro falou, Tiago falou, João falou, mas não foi para mim. Eu não devo acatar isso como uma doutrina para a minha vida. Claro, algumas coisas, alguns ensinamentos eu devo acatar, mas a Bíblia diz para a gente examinar, né? Examinar tudo e ficar com o que é bom para a gente. O que não é para a gente descarta, joga fora. Mas isso aí é uma loucura que você está fazendo. A pregação do Evangelho é loucura para os que se perdem, né? Porque eles querem pagar preço, fazer jejum, eles querem fazer campanha, e traz aquela monte de loucura que você não pode pôr bermuda, você não pode cortar o cabelo, pintar a unha, a mulher não pode fazer nada, não pode nem se depilar. Olha que loucura, né? Não pode depilar. O homem não pode ter barba. Mas Deus fez o homem com barba. Onde que eu não posso ter barba? Se Cristo tinha barba, foi arrancado das suas barbas no dia do sofrimento dele.
O judeu era tudo barbudo. A lei de Moisés dizia que o sacerdote não podia raspar a barba nem cortar o cabelo. Ô, gente, errais por não examinar as escrituras, né? Vamos entender aqui então. Mas está falando que o que Tiago, o Pedro, o João falou não é para você, não é para mim. O que é para mim aqui foi o que Paulo trouxe aqui. Jesus Cristo ressuscitado deu a Paulo e mandou pregar o evangelho da salvação pela fé, mediante a graça, o feito da cruz. Aquela maneira de salvação que o judeu tinha que obedecer era lá no Velho Pacto, é no Velho Testamento, era na lei. Isso tudo acabou na cruz. Olha aqui. Vamos ler então Mateus capítulo 10. A sua Bíblia tem essa passagem, é Mateus capítulo 10. Vamos então trazer aqui a verdade. Mateus 10. Olha lá. Mateus capítulo 10. E chamando a si os seus 12, olha aqui, chamando os 12 discípulos, Paulo não está aqui. Paulo não está aqui. A Paulo foi revelado o segredo outrora escondido destes 12. Entenda isso. Então Jesus aqui e chamou os 12 para ele, né? Jesus falou, vem aqui, patotinha. Vem cá, os 12. Vem. Né? Chamou os 12 discípulos. Deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, daimons, né? Que sempre fala que é os demônios. É o espírito imundo, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Nessa época, toda pessoa que tinha uma doença, uma enfermidade, eles acreditavam, os judeus acreditavam, porque aquela pessoa tinha aquela doença, uma lepra, ou como eu que tenho dificuldade da visão, ou um coxo que não andava. Então eles achavam que aquela pessoa estava daquela maneira porque ela desobedecia a lei de Deus e porque por desobedecer a lei eles tinham ali um demônio, um espírito ali de enfermidade que fazia que eles fossem impuros. Cego não podia entrar no templo, coxo não entrava em templo, quem tinha problemas na pele, doenças, era proibido de entrar no templo, lá em Jerusalém. Era proibido, porque eles diziam que quem era doente tinha demônio, porque aqueles demônios traziam essas doenças, e eles, então, por serem assim, com doenças, eles falavam que era porque desobedecia a lei de Deus, mas então era para todo mundo ser lascado de lepra, porque todos aqui, inclusive o sacerdote, estava em pecado, em transgressão da lei. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, olha só, gente, os 12. Simão, né? Simão, chamado Pedro, ou Cefas, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, né, Mateus era publicano também, trabalhava recolhendo impostos, né, era um pecador também, maldito, porque trabalhava colhendo impostos, mas Cristo chamou. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Cananeu e Judas Iscariotes, o traidor, o diabo, né? O diabo também era um discípulo. Jesus falou que Judas era um diabo. Eu já falei, diabo, demônio ou Satanás, essas coisas, o canela chugenta, ele era adjetivo, era aquele que era contra a verdade, contra a vontade de Deus, contra o que é bom. Então Judas foi chamado de diabo, mas ele era um dos 12.
né? Ele era contra a vontade, né? Ele traiu Jesus. Aquele que o traiu, tá vendo? Tá aqui falando. A estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo: não irei aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Então, quando eles foram pregar, os 12, ele veio pregar para você? Jesus mandou ele falar com você? Jesus pediu que os 12 viessem ao Brasil, Alemanha? Jesus mandou eles para os Estados Unidos? Jesus mandou esses 12 entrarem no Japão? Não. Ele mandou aqui, ó. Olha aqui, a estes 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, é uma ordem, dizendo: não ireis aos gentios, não entre no Brasil ou qualquer outro país, nem entres em cidade de samaritanos, porque aqui nessa época os samaritanos, né, os judeus não falavam com os samaritanos, né? Havia uma briga, uma discussão lá que ocorreu, então eles não se falavam. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para quem Jesus mandou os 12? Para os perdidos da casa de Israel. Para os judeus. Para os perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. O reino de Deus é chegado. Aí estava o segredo. O reino de Deus era chegado. Estava chegando o quê? O reino dos céus. O reino de Deus. Como que foi? Como que chegou esse reino aqui? Cristo ainda não tinha ido para a cruz. Aqui ele estava vivo. Ele estava com os 12 ainda. Então, quando ele fala que é chegado, estava chegando o reino de Deus, o reino do céu, o que Jesus está dizendo aqui? Ele estava falando que quando ele morresse naquela cruz, quando ele ressuscitasse e ele fosse levado de volta ao Pai, ele ficou 40 dias ainda depois que ressuscitou, com os 12, Jesus subiu ao Pai e ele senta hoje ao lado direito do Pai, no trono celestial. Cristo é rei, o reino de Deus chegou, o reino de Deus já está aqui. A Nova Jerusalém é espiritual. Quando fala lá em Apocalipse que estava descendo a Jerusalém do céu, essa Jerusalém celestial é onde nós estamos hoje, não só para quem Cristo mandou os 12 pregar aqui aos perdidos de Israel. Aquela era a velha, antiga Jerusalém, escrava com as ordenanças e com as leis de Moisés. Então, Cristo trouxe aqui na cruz, ele derrubou o muro de divisão, né? Ele acabou com essa divisão. E agora a salvação não é só mais de judeus, de israelita. A salvação é de todo aquele que crê no Filho de Deus, que deu a sua vida na cruz. Derramou o teu sangue, trouxe um novo pacto, uma nova aliança. Então é isso que aconteceu. Não é mais só aquela Jerusalém lá, antiga, escrava, com seus filhos, mas agora é a nova Jerusalém, onde todos nós estamos abrigados. O reino de Deus chegou. E aqui ele mandou curar os leprosos, fazer tudo aqui, ó. Né? Aqui, ó. E ele falou, Jesus falou para os 12 lá, que não era para eles se proverem de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos. Tá vendo? E onde eles fossem, não era para levar nada, não era para cobrar nada. Hoje em dia o que acontece? Você vê o que acontece hoje, né? Então aqui está dizendo, gente, olha só, agora vamos entender o porquê, né, disso aí. Gálatas 2,
Cristo enviou os 12 aos perdidos de Israel. Entenderam, né? Vamos ler aqui em Gálatas 2, agora o que Paulo diz. Gálatas capítulo 2. Graças a Deus. Gálatas capítulo 2. Vamos lá. Eles pregavam o evangelho, os 12 pregavam o evangelho da circuncisão. Eles pregavam ainda, Cristo estava vivo, né? Eles estavam debaixo da lei de Moisés, porque Cristo não havia removido aquelas ordenanças, o escrito de dívidas, que era lei, na cruz ainda, porque Cristo ainda não havia morrido. Então, eles ainda pregavam a lei de Moisés. Então, eles pregavam o evangelho da circuncisão, que era o evangelho da lei. E eles pregaram lá dizendo: o reino de Deus é chegado. Eles pregaram o evangelho do reino, ou o evangelho da circuncisão. Olha aqui, Gálatas 2. Glória a Deus, graças a Deus. Gálatas 2. Gálatas 2, vamos ver desde o começo então, para não perder tempo. Gálatas 2, depois, passados 14 anos, isso é Paulo depois da sua conversão, ele abandonou tudo os seus costumes dos pais, aquele judaísmo que ele vivia. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito, e subi devido a uma revelação de Deus. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios. Jesus falou para os 12 não entrar, não ir aos gentios, porque se fossem aos gentios, eles iam pregar a doutrina, o evangelho da circuncisão. Eles iam fazer uma grande bagunça. Então aqui, olha aqui. Eu subi devido a uma revelação de Jesus Cristo. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios. Paulo foi quem recebeu a revelação de Cristo, né? Ele foi ao terceiro céu e lá... Foi o terceiro céu? Não estou lembrado. Mas lá ele recebeu de Jesus Cristo a revelação do evangelho da graça, que era para Paulo pregar aos gentios. Mas, em particular, aos que eram os destaques, para que, de algum modo, não estivesse correndo ou não estivesse corrido em vão. Ele foi falar com os líderes de Jerusalém para explicar, né, e trazer a verdade, aquele evangelho que Cristo pediu que ele pregasse entre os gentios. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar. Tá vendo? Tinha alguns que tinham entrado no meio daqueles que estavam com Paulo para tentar escravizar eles e colocar eles também debaixo da lei de Moisés.
né? Mas Paulo trazia uma pregação da graça, não daquela lei de Moisés, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós, entre os Gálatas. Ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, né? Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, os mestres lá, o Pedro, Tiago e João, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão, agora vocês entenderam? Quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Então, Pedro pregava o evangelho da circuncisão, o evangelho da lei, né? O reino de Deus é chegado. E Paulo recebeu o evangelho da incircuncisão. Você é salvo pela graça de Deus, era o feito da cruz que havia de ocorrer, e pela fé em Jesus, o Filho de Deus. Lembra? Porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a meu favor para com os gentios, o evangelho da incircuncisão. Tá vendo? E quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, que pareciam ser as colunas da igreja, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, aos judeus, pregando ainda a lei de Moisés. Né? Então, é isso que eu digo aqui. O evangelho para nós, para os gentios, é: vós sois salvos pela graça de Deus, pelo feito da cruz de Cristo, não por obras, para que ninguém se glorie disso, mas pela fé no Filho de Deus, em Jesus. Vós sois salvos pela fé. Você é livre. Não deixe mais que ninguém te escravize.